Ele está falhando muito. E vem dizendo assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Amém. E eu não posso falar que eu não estudei, porque o pastor coloca a gente às vezes para fazer algo, e eu procuro me dedicar, eu procuro mesmo, e eu amo a palavra de Deus, e quanto mais eu leio, mais vontade dá. E, pastor, eu sei que o senhor também sente isso, os obreiros da casa aqui também sentem a mesma coisa. Quanto mais você procura conhecer a palavra de Deus, mais você vai querer, porque é o alimento do cristão. O pastor também pode sentar, tá, pastor? Glória seja teu nome. Então, eu estava meditando em um louvor, eu sei que a igreja conhece. E a gente está clamando, né, pastor, pelo Espírito Santo esses dias, não está? A lição está falando sobre isso. E é o Espírito Santo que nos orienta o que a gente tem que fazer, a maneira como a gente tem que andar na presença de Deus, como buscar a Deus, o Consolador, ele nos orienta. E esse louvor ele fala assim, ó, vê se você conhece: Espírito Santo, eu te amo, enfim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa das minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, com seu poder renova o meu viver. Quem ama o Espírito Santo? Eu, meditando na palavra do Senhor, pude perceber os 3 primeiros capítulos de Efésios. Ele vem tratando sobre como Deus nos ama. Os 3 primeiros capítulos. A graça de Deus sobre a nossa vida, a sua misericórdia para conosco, o seu perdão, a nossa herança com Cristo. Isso os 3 primeiros capítulos de Efésios. São apenas 6 capítulos. O capítulo 4, ele vem dando uma dica como você deve buscar, como você deve proceder diante de Deus. E aí a gente entra no capítulo 5 de Efésios. A gente observa que isso aqui não é esboço, isso aqui é apenas versículos, porque se eu for procurar aqui a gente demora, tá? Então aqui a gente entra no capítulo 5. Apóstolo Paulo, se você procurar aí depois, se você quiser procurar, pode procurar, eu só não posso esperar. E eu orando e pedindo a Deus, sabe qual foi o título que Deus pediu para colocar na mensagem? O viver é Cristo.
Tem como viver sem Cristo? Vamos lá. Então, em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo, ele disse assim, ó: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Para um homem, eu, no caso, falar isso, eu tenho que andar como Cristo. Eu tenho que viver como Cristo viveu. O homem estava disposto a padecer pela causa. Como Cristo, como Jesus veio em carne, morreu pela causa. Como ser humano, ele era homem e era Deus. E ele padeceu por mim e por você. Pagou o preço. Interessante que no capítulo 5 de Efésios, ele diz assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se eu pegar esses capítulos todinho aqui e falar que você tem que ser assim, você tem que andar assim, mas se você olhar para mim e ver erros, você vai falar assim: tudo mentira o que ele prega. Ele manda a gente viver, mas a gente não vive. Mas ele não vive. Ele quer que eu faça, mas ele não faz. E aí, a gente corre sério risco. E aqui, nesse caso aqui, o apóstolo Paulo tinha tanta convicção do ministério que Deus tinha colocado em suas mãos, que quando Paulo esteve na prisão, ele escreveu uma carta à igreja de Filipe, e nela ele descreve, entre outros, o que é a essência em sua vida, a essência de Deus na vida de Paulo. E aqui a gente observa, lá em Filipenses 1, versículo 20, ele diz assim: segundo o meu intenso desejo e esperança de que em nada serei envergonhado. Aleluia, meu Deus. O homem fala isso, ele tem que ter convicção de que em nada ele vai ser envergonhado diante de ninguém, diante da igreja, diante de qualquer pessoa neste mundo. Para falar isso tem que ter pura convicção de que Deus habita nele. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus está fazendo moradia de verdade. Então, aqui a gente observa o seguinte, que Paulo, ele falava o seguinte: em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, com toda a coragem, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Sabe como? Quer pela vida, quer pela morte. É a convicção. O homem estava convicto de que Deus estava com ele, e acabou. E aí ele vem dizendo, no versículo 21 de Filipenses 1, 20, que eu li, agora é o versículo 21, ele vem dizendo assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Isso é convicção, isso é fé, é coragem, ousadia, porque o Espírito de Deus estava na vida de Paulo. Mas eu não estou aqui para pregar apóstolo Paulo. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Paulo estava falando, direcionado pelo Espírito de Deus. E agora, observe que aos Efésios 5 ele diz, como filhos amados, sede, pois, imitadores de Deus. Ele poderia falar, sede meus imitadores novamente, mas aqui e ele faz aqui, nesse texto, ele vai fazer um contraste sobre várias coisas, várias situações. E ele aqui, e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda. Ele está se referindo a pessoas que levavam a vida desenfreada, na bebida, nas drogas. É o que a gente vive hoje. Não mudou. O que aconteceu lá no passado, acontece hoje também. Ontem a gente conversando aqui, a irmã Paula tem pessoas que a gente precisa buscar Deus, entregar nas mãos de Deus, para que Deus venha libertar. Então, aí ele faz o seguinte: não vos embriagueis com vinho, que há contenda. Ele estava se referindo a pessoas que desenfreadamente levavam a vida de qualquer maneira. Ele está dizendo, sabe o quê? Não se deixe guiar pela carne. O pastor sempre fala que a carne é o quê? É o nosso desejo, pastor, não é isso? Não é a carne em si aqui, é o meu desejo, é o que eu quero fazer, aí vou fazer. Se eu quero me afastar de Deus, eu vou me afastar de Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, eu vou me aproximar de Deus. Aleluia. Mas se eu quiser me afastar, Ele vai me impedir. Meu Deus. Mas se eu quiser me aproximar, o que ele faz?
Ele te colhe nos braços, Ele te segura, Ele te fortalece, Ele te dá vida e vai te segurando, vai te sustentando. Mas no momento que você fala, eu não quero mais, cansei, vou parar. Você pensa que o Espírito... Eu fico pensando numa coisa. Como que uma pessoa que despreza a Deus vai ter o Espírito Santo de Deus em sua vida, mesmo que saia da igreja? Uma pessoa que fala, eu não quero mais Deus. Quando você rejeita Deus, você está rejeitando o Espírito Santo. Quando você fala, eu não vou mais para a igreja, você está falando, hoje eu não quero o Espírito Santo mais na igreja. Eu não quero mexer hoje no Espírito, não. Hoje eu não quero. Tá de bom tamanho, pastor. Tá pelo meio, mas tá bom. Não está transbordando. Não está transbordando. E aí, o que acontece? É um sério perigo. Um sério perigo. Aí, mas ele não está aqui obrigando ninguém a nada. O texto não obriga ninguém a nada, mas ele está dizendo assim, ó, mas deixe-se encher do Espírito Santo. Aí eu pergunto para a igreja, como se encher do Espírito Santo se eu não for buscar na palavra de Deus? Como que eu vou aprender? Examinando as Escrituras. A palavra de Deus diz, errais por não conhecer as Escrituras e o poder que há de Deus nela. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Aí a gente quer aprender a se encher do Espírito Santo, igreja. Luciano, eu, presbítero Luciano, quero me encher do Espírito Santo, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que conhecer o que é ser cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade significa paciência, benignidade, tem que ter delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será que a gente tem essas coisas? Eu pergunto para mim mesmo, eu não quero aqui julgar ninguém, mas será que eu tenho? Eu, presbítero Luciano, tenho essas coisas em mim? Apóstolo Paulo tinha convicção de que ele em nada seria envergonhado. Será que eu tenho essa convicção de que em nada eu serei envergonhado? E aí, a gente não consegue, naquela época, ele estava orientando como se encher. Apóstolo Paulo aqui também está orientando como se encher, como buscar ser cheio do Espírito. E aí tem que observar na palavra. Agora, se você quiser se encher das obras da carne, da sua vontade, está em Gálatas 5, versículo 23, que vai ser assim, as obras da carne são, ó, prostituição, impureza, a lascívia, sabe o que significa? Sensualidade. A pessoa entra dentro da igreja achando que está adorando a Deus, está toda sensual. Vem daquele jeito. Eu vou adorar a Deus, mas está ali, ó, provocando a sensualidade. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que é rixas. Não acontece isso aqui não. Não acontece não. Ciúmes também não acontece. Iras, discórdia, dissensões, que é o que? Desunião, também não acontece. Mas lá acontecia. Paulo dava um alerta para que aquilo ali viesse mudar aquela situação. Facções. O que é facções? Divisão. Há pouco tempo, pastor não sabe. Eu não gosto de contar não. Mas eu vi aqui dentro, divisão. Lá fora, naquela parte ali eu vi. E a igreja do Senhor não pode acontecer isso. Facções, divisão. Eu não falo com fulano, porque ele não fala comigo. E aí, a gente entra por onde? A gente consegue fazer o que? As obras da carne. Invejas, bebedice aqui está incluído aqui no texto que a gente liu, sobre o vinho, não vos embriagueis. A glutonarias, a gente pensa que é só comida.
mas não é. É orgias e farras. Ai, hoje eu não vou para a igreja porque eu vou ali fazer uma festa, eu vou querer comer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você está incluído aqui, ó. Eu posso estar incluído aqui, porque eu deixei de vir buscar a Deus para me satisfazer o desejo da minha carne. E aonde Deus fica? Eu amo o Espírito Santo, mas aonde Deus fica neste lugar? E aí, a gente observa aqui, o Espírito de Deus, sabe o que é? O Espírito de Deus é a vida de Deus em nós. Aleluia. Quanto mais do Espírito, mais de Deus. Quanto mais do Espírito, mais de Deus. E ele diz assim, ó, Paulo diz, ele está dizendo aqui, ó, deixe-se dominar pela presença de Deus. E aí, a gente observa o quê? Será que isso acontece? Será que a gente vem realmente para deixar-se dominar pela presença de Deus? A gente vem no templo, mas na presença de Deus. A gente entra dentro do templo, mas e na presença de Deus? Será que a gente entra? Isso eu faço um autoexame em mim mesmo. Porque se eu falar que é só para a igreja, não é. O texto está dizendo que é uma análise na igreja. Eu sou participante da igreja. Eu me incluo nisso aqui e tenho que vigiar para que eu não venha cometer as obras da carne. E aqui, a nossa carne é a expressão da nossa própria vida. Nossa própria vida. Mas a vida cheia de Deus em nós é Deus habitando em nós. Quando Deus habita, a gente sai na rua, né, pastor? As pessoas falam, você é Bíblia, não é? Você é crente, não é? Você é diferente. Eles te observam. Eles falam isso para você, não falam? Porque você transpira Deus, você vive Deus, você anda na presença de Deus, você anseia por Deus, você quer Deus todos os dias na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Cheio de calma, glória. E Paulo, ele dá um alerta em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a parte A, diz assim, ó: nós, a igreja, temos a mente de Cristo. Aleluia. E não andamos por vista, mas andamos por fé. E aí, ele diz assim, ó: então, falem todos, tá? Isso aqui é versículo bíblico, tá, gente? Então, falem todos a mesma coisa, estejam de acordo, e que não haja divisão entre vós, sejam unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. 1 Coríntios 1,10 está dizendo isso. Estejam no mesmo pensamento. Eu já vi o pastor falar aqui que um reino dividido, foi, pastor? Ele não subsiste. Temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo parecer, andar de comum acordo. E aí, aqui nesse texto que eu, no versículo, capítulo 1, versículo 10, esteja usando o mesmo parecer, porque estava acontecendo contenda entre os irmãos de Corinto. Irmão Paulo, uns diziam assim, eu sou de Paulo, pastor, um de Cefas, um de Paulo e outro de Cristo. Aí Paulo faz uma pergunta assim para eles: está Cristo dividido entre vós? Está Cristo dividido? Não tem vários céus, tem 3 céus, mas o céu de Deus é para onde a igreja vai. É o único lugar onde você vai ter que aturar o seu irmão aí, ó. Eu vou ter que aturar você, você vai ter que me aturar. Vai ser assim. Não tem como você falar, eu vou para o céu do meu jeito. É do jeito de Deus, não é, pastor? É do jeito de Deus que você soca. Não tem, você precisa amadurecer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento. Mas se eu não vou crescer eu cresço na graça e não cresço no conhecimento, eu fico fanático. Aí se eu cresço só no conhecimento,
Eu vou virar o quê? Posso virar um religioso. Tenho um conhecimento. Eu vou pregar para a igreja assim, ela vai viver assim, mas eu mesmo não vou viver, sou fariseu. Me torno um fariseu. Eu mando os outros fazer, mas eu mesmo não faço. Apóstolo Paulo chamou a atenção de Pedro. E ele era apóstolo dos gentios. Se você for ver os apóstolos de Jesus, você vai ver 12, mas você não vai encontrar o nome de Paulo lá. Eu não recordo todos, mas eu sei que o apóstolo Paulo vem depois, pregando a palavra de Deus, anunciando o evangelho para os homens pagãos, povo pagão, que é eu e você. Se Paulo não tivesse pregado, será que, pastor, que o evangelho teria chegado até nós? Seria só dos judeus? E aí é uma pergunta. E aqui Paulo diz assim, ó, 1 Coríntios 1:26, reparai então na vossa vocação, considerai quem sois vós. Vós que recebeste o chamado de Deus. Não foi só o pastor que recebeu o chamado de Deus, não foi só eu, não. Foi cada um de nós recebemos o chamado de Deus. Cada um que está aqui, até a criancinha que está aqui, recebeu um chamado de Deus. Então, a gente observa que ele diz assim, não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Está em 1 Coríntios 12:25, o versículo 26 agora. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam com ele. Aí hoje eu cheguei na igreja, eu vi o pastor aqui orando. Não estou aqui para exortar ninguém não, mas isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Você acha que o pastor está sofrendo? É uma pergunta, mas não precisa me responder. Você acha que o pastor... Eu sei que ele tem motivo para adorar a Deus em todo tempo. Eu sei disso. Mas se ele... Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos se regozijam. Não seria melhor que todos aqui estivessem, todos nós unidos, nos regozijando em Cristo Jesus pela vida de cada um membro da igreja? Não seria melhor? Não pode haver divisão no corpo de Cristo. Então aqui, o Paulo ele vem dizendo assim, ó, em Gálatas 2, versículo 20, ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele fala o seguinte, no versículo 21, não anula a graça de Deus, pastor. Ele fala assim, não anula a graça de Deus. Porque se eu cometer as obras da carne, eu anulo a graça de Deus na minha vida. Se eu deixar de amar, eu anulo a graça de Deus. Se eu for idólatra, eu anulo a graça de Deus na minha vida. Qual é a graça de Deus? Qual é a graça de Deus que existe na nossa vida? Qual a graça de Deus que existe na nossa vida? A igreja sabe? Quem falou? O Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo. Você anula o Espírito Santo, a graça de Deus, um favor imerecido, a graça de Deus, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. E aí você perde a direção, porque você já não está sendo mais guiado pelo Espírito, mas pela carne. E aí você entra pela bebedice, pelas drogas, pelos vícios, pela prostituição, pela lascívia, por todas as coisas imundas deste mundo. Glória a teu nome, Jesus. E é triste falar, mas tudo que te segura, que não deixa você buscar a Deus, é idolatria. Olha, eu tenho o meu celular, tá aqui. Mas se o celular me impede de buscar, de ler a palavra de Deus,
Eu estou anulando a graça de Deus na minha vida, na minha história. Se eu fico vendo novela, eu anulo a graça de Deus na minha vida. O Espírito Santo não compactua com as obras das trevas. Ele se afasta quando é algo da carne e você está se satisfazendo. O Espírito Santo de Deus não está lá. O presbítero Marcos falou isso aqui. Mas se você tiver aquele pensamento, poxa, eu já fui assim, já fiz assim, Deus, Ele me amava, Ele vai falar contigo. Pode ser o local que você estiver, mas Ele vai falar contigo. Não importa o lugar, pode ser o pior lugar, pode ser até numa casa de prostituição. A gente já viu testemunhos de um pastor, não sei se o pastor, já vi alguém contando aqui, que entrou lá e Deus falou com ele lá através da prostituta. E aí, Paulo fala, eu não anulo a graça de Deus. 1 Coríntios 4, 13, ele fala assim, ó, eu criei, por isso falei. Aleluia! Ele creu, por isso ele falou. E aqui diz assim, ó, também nós cremos, por isso falamos. Amém, glória a Deus. E aí, Glória seja o teu nome. sabe o que vai acontecer? Jesus vai ressuscitar cada um de nós e estaremos com Ele na glória. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele vive e nós viveremos com Ele. Aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, vai querer se lavar, vai querer se purificar, vai querer se aproximar de Deus. Pegou? Conserta, vai de novo, você está vivo ainda. Enquanto a vida, tem um ditado, isso não é Bíblia, né? Enquanto a vida, o mundo não fala a esperança, não é isso? Eu não sei se é versículo bíblico, eu não conheço, tá? Nunca vi, tá? Então não posso falar que é da Bíblia porque não conheço isso. Eu conheço o povo falando, enquanto a vida, enquanto há tempo, há esperança. Então o tempo é agora, se conserta com Deus, vai buscar Deus enquanto é tempo. Glória a Deus, aleluia! Em Cristo, por isso falei, também nós cremos, por isso falamos. Olha, nenhum pecador entrará no reino de Deus, mas os santos lavados, remido no sangue purificador de Jesus Cristo. 1 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Somos barro. Se o olheiro quiser amassar a gente, vai amassar e pronto, acabou. Ele amassou Jó, provou, passou pelo fogo, mas deu vitória a Jó. Então, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, a excelência do poder, seja de Deus e não de nós. Ninguém pode nada. Se Deus não quiser, não acontece. Se eu fizer da minha vontade, vai ser a carne. Mas se eu fizer pelo Espírito, é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus falando. 1 Coríntios 1, 18. Certamente, a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas, para nós, você é salvo. Você é salvo? Quem é salvo aqui? Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus na nossa vida, na nossa história, na nossa família. É o poder de Deus. É salvação para o que crê. É esperança de vida eterna. É paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. E eterno, não vai terminar aqui na terra. Quando eu der o primeiro, quando eu expirar e morrer aqui nessa terra, meu fôlego de vida zerou, eu dou o primeiro lá no céu.
Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque eu decidi, pelo Espírito de Deus, ouvindo, vendo, lendo a palavra de Deus, eu percebi que Deus é melhor. Deus é melhor na minha vida, Deus é melhor na minha história, Deus é melhor na igreja, Deus faz, Deus concretiza sonhos, Deus realiza sonhos para a igreja, Deus abençoa a igreja, Deus abençoa o ministério, Deus abençoa membro, Deus abençoa a criança, Deus abençoa jovens, Deus abençoa os adolescentes e dá vitória à sua igreja. Então, irmãos, Paulo termina e fala assim: portanto, regozijai-vos no Senhor. Sabei que não é aqui a vossa moradia. Você está aqui como peregrino, estrangeiro nesta terra. Mas você vai chegar lá no céu como eleitos de Deus, sacerdócio real. Aqui na terra, a palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, povo eleito, adquirido de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Então, irmão, a nossa alegria não está nas coisas desta terra. A nossa alegria, podemos utilizar muitas coisas. Estamos aqui, somos seres humanos ainda. Mas a palavra de Deus diz que a nossa alegria não é aqui. A nossa morada não é aqui. A nossa alegria vai ser verdadeiramente lá no céu. E Ele vai reunir uma mesa maior do que essa aqui, que não vai dar, é muita gente. A mesa é muito grande. A mesa é grande e enorme. Não sei o tamanho, irmão Paulo, não sei. Mas olha, vai ser muita gente. Vai ser muita gente. Multidões. E Ele, a gente vai sentar e Ele vai nos servir. Quem acredita nisso? Quem acredita nessa história aqui, ó? Que não é uma história fictícia, é uma história verdadeira para mim e para você. É uma história que Deus, Ele planejou, sabe aonde? Antes que tudo existisse, Ele já tinha planejado para mim e para você. A gente nem existia, irmão Paulo. Não tinha nem sido formado o homem, mas Ele já tinha arquitetado o plano da salvação e já planejado lá o nosso futuro na glória. É bom demais, irmãos. Por mais difícil que seja ficar aqui na terra, irmãos. A gente está passando aí por esse período aí de enfermidade. Pessoas estão morrendo assim, sabe? De uma maneira assim, ó. Entrou, mas não sabe se volta. Mas Jesus tem cuidado, a irmã falou, né? Jesus tem cuidado de mim e de você, da sua família. Deus tem preservado. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus tem preservado? Porque Ele quer que você vá levar a palavra dEle para alguém. Por que que a igreja está na terra? Eu fico preocupado porque eu aprendi algo bem interessante aqui na palavra de Deus. Já estou terminando. Para que eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida? Será que é só para me fortalecer? É só para me encher e transbordar? Qual o verdadeiro motivo de ser cheio do Espírito Santo? É o índice. Está cheio? Vai anunciar a palavra. Está cheio? Vai falar para o pecador que Jesus salva. Ah, eu não sei pregar. Prega com a sua vida. Prega com a sua vida. Mostra para ele que você tem algo diferente. Você tem o brilho do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você faz a diferença onde você entra. Mostra para essa pessoa que não aceita, que é ateu, não acredita em Deus. Mostra que você que é diferente. Mostra dentro do seu lar que você é diferente. Mostra para o seu filho. Mostra para o marido, para a esposa, não importa. Mostra para eles que você é diferente. Isso eu me preocupo muito. Apesar que tudo depende de Deus. Para me fazer algo depende de Deus. Mas eu posso orar. O apóstolo Paulo estava passando uma luta tremenda. E ele falou com a igreja: igreja, orem por mim.
pediu oração. Ele era um apóstolo, era uma pessoa abençoada, fazia milagres, Deus usava ele e curava pessoas. Mas ele precisou de oração da igreja. Será que o pastor não precisa de oração da igreja? Não estou aqui fazendo elogios não, porque é difícil. Eu tenho visto outros pastores falando, é difícil, está difícil. Aleluia. Então aqui, eu quero concluir, vou passar para o pastor, muito alegre. É um compromisso, eu falo que eu saí dali tremendo. Vou ser sincero, saí dali porque é uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Eu vendo isso aqui, eu fiquei observando que amanhã você vai olhar para mim e falar, vamos ver se ele está vivendo o que ele pregou ontem. Vamos ver se ele vai prosseguir mesmo, sendo naquelas palavras que ele pregou lá naquele dia, se ele vai estar vivendo. A irmã Helena é minha vizinha, a irmã Eliane, ela não está aqui não. Mas a irmã Helena lá vai, eu tenho certeza, pastor, que vai ficar me observando, para ver se eu estou fazendo o que está aqui. Então isso me preocupa. Isso aqui me preocupa, porque a palavra de Deus é a verdade para a nossa vida. Não sei se o pastor vai me permitir, mas ele gosta desse louvor aqui também. É pequeno, pastor? Pequeno. O plano da salvação, ele existe. Antes mesmo da gente nascer, já Deus havia reunido, né, pastor? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, arquitetou o plano da salvação para a nossa vida, para a nossa história. Então, não foi só para os antepassados, não foi. Então estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus está na nossa vida. E eu me alegro. Irmã Paula, me ajuda aí. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá um leito e um caminho para mim traçou. Será que você pode dizer isso aqui comigo? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde tu seguirei, meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar irei. Olha que legal, ó. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora venham lutas e tristeza, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar irei. Temos que estar preparados, porque Deus, Ele nos chamou para um compromisso. E aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é apto. Que Deus venha nos abençoar e que as misericórdias de Deus estejam sobre as nossas vidas, porque as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. Que Deus abençoe-nos em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e retorno o microfone ao pastor.